Bom, então acho que eu vou chegar a câmera um pouco para trás. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Heráclito para vocês. Deixa eu virar um pouco a câmera, não sei se tá boa, não faço ideia, gente, na verdade, mas espero que sim. E vou falar um pouco para vocês agora do Heráclito, do Parmênides e dos Pitagóricos. Eu vou dar uma lida aqui um pouco. Heráclito, só para falar para vocês, gente, dar um, não sei, contar um segredo pra vocês, que é o meu filósofo favorito, é o Heráclito. Eu gosto muito dele, eu acho ele ainda muito atual, talvez o filósofo pré-socrático mais atual na sua teoria. Então eu vou ler um pouquinho pra vocês, é um texto que foi eu mesma que escrevi, gente, só pra ficar um pouco mais fácil de falar. Eu botei Heráclito de Efeso, século 6 e 5. Heráclito inaugura o conceito de dinamismo universal e cunha a frase tudo escorre. Para Heráclito, o primeiro princípio, a arqué, é o fogo. Fogo que para ele simboliza um movimento. O devir é a característica estrutural de todas as coisas. Esse devir, a transformação, não é por meio de caos desordenado, mas sim como um logos universal. A passagem dinâmica ordenada de um contrário ao outro, como uma guerra de opostos que se compõem em uma harmonia. É famosa a frase onde Heráclito diz que não é possível pisar em o mesmo rio duas vezes, pois você não será o mesmo e tão menos o rio, já que todas as coisas que existem estão em um perene movimento. Então, gente, como vocês puderam perceber, para o Heráclito, ele é um filósofo pré-socrático que ele não coloca o princípio primeiro como os outros filósofos, porque vocês viram, o Tales ele coloca como a água, o Anaximandro como indeterminado, o Anaximenes como pneuma. Então fica um pouco difícil você explicar como que pode as coisas mudar. Eles estão sempre falando, a preocupação principal é sempre como que pode ocorrer a mudança. Então, o Heráclito, ele dá uma resposta que é muito genial, gente. Porque para ele, o princípio primeiro é o fogo, ou seja, o fogo como simbolismo do movimento. Então ele vai falar que tudo está em um eterno movimento, tudo está em um devir. Devir, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma palavra que significa tornar-se. Quando uma coisa ela se torna, ou então ela está constantemente tornando-se. Então, por Heráclito, o princípio primeiro é aquilo que torna-se em outra coisa, torna-se algo. Então não existe um início e nem um fim, não tem como ele ser corruptível nem gerado, porque ele sempre foi, sempre esteve aí em constante transformação. Então tem essa frase que eu li, que é muito famosa, do Heráclito, em que você não pode entrar no rio duas vezes, porque você não será o mesmo e nem o rio. Então eu acho que o Heráclito ele foi muito esperto em pensar o princípio primeiro, e tem muito do Heráclito em muita filosofia contemporânea, filosofia pós-estruturalista, tem muito no Deleuze, essa ideia do devir, do tornar-se, da mudança. Então, o Heráclito, ele estava sendo um filósofo que estava colocando uma questão bem ontológica, bem a questão do ser, do movimento e dos fenômenos naturais, né? Colocando esse não imobilismo, né? Para ele tá tudo se movimentando. Então, gente, mas existe um filósofo que contrapõe Heráclito, que é o Parmênides. O Parmênides ele vai falar absolutamente o contrário do Heráclito. Eu vou ler agora para vocês. E o Parmênides ele parece, na verdade, um filósofo bem abstrato, gente, porque é muito anti-intuitivo, né? Você negar o movimento. Pelo menos eu acho, muito anti-intuitivo. Mas o Parmênides ele conseguiu fazer isso e ele colocou uma questão muito metafísica. E essa questão ela perpassa toda a filosofia também, gente, do Parmênides. Platão está completamente influenciado pela filosofia do Parmênides, também os pitagóricos. Enfim, muita gente, a filosofia medieval, com certeza, para explicar Deus, por exemplo, ela está muito ligada à filosofia de Parmênides. E eu vou ler então para vocês também um pouquinho do Parmênides, bem resumido. Parmênides, no século também 5 e 6, não, 5 e 6. Parmênides é conhecido pela famosa frase: o ser existe e não pode não existir. Para ele, fora do ser não existe nada. Não é possível nem pensar o nada para Parmênides. O ser, ou seja, as coisas, não são geradas, sempre foram.
Algo não pode ser gerado a partir do que não existe. Se não foi gerado, quer dizer que também é incorruptível, pois sempre existiu e sempre existirá. Se não existisse, resultaria no não ser, no nada, que, como vimos, é impossível. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Quem come, come algo. O não pensamento não existe. Os filósofos que foram discípulos de Parmênides são conhecidos como eleatas, e assim como ele, negam o movimento. Os eleatas são Zenão de Eleia e Melissa de Samos. Mas então, gente, como vocês perceberam, o Parmênides ele tá completamente diferente do Heráclito, né? Se o Heráclito ele fala que a essência das coisas é o movimento, é o tornar-se, o Parmênides vai dizer que não, que se você se torna algo, você deixa de ser aquilo que você foi. Então você não é mais o ser, você é o não ser, e o não ser para ele não existe. Então se você é aquilo que você não vai mudar. As coisas, elas são como elas são, desde o início, não podendo não ser outra coisa. Então, para o Parmênides também, tudo que já existe é o ser. Não pode existir um não ser, gente. Então, o movimento ele não é mais que uma ilusão. É como se fosse uma fantasia da cabeça humana. Para o Parmênides, as coisas elas são e elas sempre foram da mesma forma que elas são hoje em dia. Então, é muito abstrato esse pensamento do Parmênides, gente. Eu acho que daria para fazer um curso só sobre isso, porque você poderia pegar a questão do ser para o Tomás de Aquino, por exemplo, a questão do ser para o Platão, que é essa questão do ser e do não ser, né? Do ser como um ser supremo e o não ser como nada, como impensável. Mas aqui eu só estou apresentando para vocês, bem inicialmente, essa perspectiva muito metafísica do Parmênides, que é a questão do ser. Então, o princípio primeiro para ele é o ser, gente, não podendo ser o não ser, então o ser é e o não ser não é. Durmam com essa filosofia bem louca aí, mas que na verdade tem sentido, tá, gente? Vocês podem pegar, por exemplo, a filosofia do Platão, quem tiver interesse. Vocês podem também depois me perguntar. No final do vídeo eu vou deixar o meu contato tanto de rede social quanto de e-mail, que vocês podem me mandar e-mail me perguntando coisas, gente. Vocês podem também me pedir. Eu escrevi um texto que tem 5 páginas mais ou menos, tá bem resumido. Sintetizado tudo que eu falei, tá nesse texto, e quem se interessar eu posso enviar para vocês. Tá? Tem também explicadinha a parte do Parmênides, a parte do Heráclito. Eu acho, gente, que na verdade é um pouco inútil você ficar entrando, eu ficar entrando em conceitos específicos de cada filósofo, porque a minha intenção não é essa. A minha intenção aqui para vocês é só apresentar um pouco da filosofia, explicar um pouco como ela é e bem inicialmente a ideia dos primeiros filósofos. Então eu não vou entrar profundamente em nenhuma questão. Na verdade a minha ideia inicial era falar sobre isso, sobre o movimento e sobre o não movimento. Eu ia pegar Zenão de Eleia e Heráclito, ia pegar Parmênides, Zenão de Eleia e Heráclito, que Heráclito ele afirma o movimento e esses dois negam o movimento. Mas depois eu pensei que isso talvez seja para uma coisa mais específica, para quem quer mais saber exatamente sobre esse tema, não uma visão geral. Então eu vou continuar. Eu me lembro, gente, quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que é muito bom, se chama Guilherme Mota, filosofia antiga, e eu achava ele muito inteligente, e eu achava que ele dominava muito os conceitos. Enfim, eu aprendi muito com ele. Então, uma vez ele foi dar aula de pré-socráticos, e quando ele foi dar aula de Parmênides, eu juro que... espera essa moto passar. Eu juro que ele ficou bem nervoso, ele tava bem nervoso de explicar Parmênides, então Parmênides é um papo sério, não é brincadeira, gente. Então eu vou passar agora para os pitagóricos, que também não é brincadeira. Mas eu também vou explicar de maneira bem resumida, eu acho que eu vou precisar de uma caneta, que depois eu vou desenhar um pouco para vocês. Bom, gente, os pitagóricos, a gente estuda bastante eles na matemática, né? Vocês devem conhecer eles, os triângulos, né? Então, vou ler também um pouquinho os pitagóricos, século V a.C. Para eles, o princípio primeiro do cosmos era o número, a harmonia musical, por exemplo. Os fenômenos astronômicos, climáticos e biológicos acontecem segundo uma realidade que pode ser mensurável e exprimível em números. Portanto, não são os números enquanto tais, mas sim os elementos do número, ou então o limite, o que é ilimitado.
O limitado é um número determinado e o ilimitado é um número indeterminado. Cada número, então, é a síntese desses dois elementos. No ímpar prevalece o que é ilimitado e no par o limitado. A causa da ordem do mundo para os pitagóricos são os números, sendo perfeitamente cognoscíveis suas partes. A ordem, então, é um conjunto de todas as coisas. Bom, gente, então são esses pitagóricos. Eu queria desenhar para vocês essa parte de por que eles falam que o limite do limitado. Ó, eles vão falar que no ímpar prevalece o ilimitado e no par o limitado. Gente, eu queria dizer um pouco mais ou menos o que eles estavam querendo dizer com isso em forma de desenho. É mais ou menos assim. Vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês. Só um minuto. Dá o exemplo do ímpar. Eu vou dar o exemplo do par. O ímpar, ele é... Ah, vocês não estão vendo o desenho, né? Peraí. Gente, é isso que eles querem dizer quando eles falam que o ímpar, ele é ilimitado e por isso ele é mais perfeito. Eles falam isso porque o ímpar ele tem como ter uma continuidade. Eles fazem um desenho assim, por exemplo, eles fazem uma reta e duas bolinhas em cima. Como o número é ímpar, ele vai sempre sobrar uma bolinha aqui embaixo. Entendeu? Podendo sempre dar continuidade e sequência ao desenho. No par, não tem essa continuidade aqui embaixo, entendeu? Não sobra um número aqui embaixo. Então, por isso que ele é limitado, sabe? Para os pré-socráticos, o que importa basicamente é o número ímpar, que é o que dá continuidade às coisas. Então, gente, os pitagóricos, eles são os filósofos mais racionais, na minha opinião, porque eles conseguem, de fato, mensurar as coisas. Como para eles, o princípio primeiro são os elementos dos números, aquilo que dá para ser quantificado, mensurável, divisível, contável. Eu entendo eles como os filósofos mais racionais. E eu acho que eles tiveram grande importância para a matemática depois e para a ciência, são filósofos muito interessantes e é muito interessante você pensar que eles não tinham nenhum auxílio da física, gente, eles estavam pensando isso tudo sozinhos, imagina. É claro que também que na época, até a época de Aristóteles, por exemplo, os números eles não eram como a gente entende hoje, tá, gente? Não era esse conjunto racional e abstrato. Os números, para os filósofos, eles existiam de verdade. Então, existia o número 1 de verdade, o número 2 de verdade. É muito diferente do que a gente entende hoje em dia. Então, para eles, os números eram elementos também naturais e era o princípio primeiro de todas as coisas, porque todas as coisas têm como ser mensuráveis e divisíveis e contáveis. E com isso dá para você fazer uma junção e saber a ordem de todo um conjunto. Então, os pitagóricos, eles conseguiram fazer esse pensamento metódico, essa divisão por partes do mundo, e para ele o princípio primeiro é justamente essa divisão e esse que é mensurável, esses números que são pares e ímpares, que tem como dar continuidade. Então, para quem gosta de matemática, eu recomendo o estudo bem aprofundado nos pitagóricos e principalmente no Zenon de Eleia, que é muito interessante. Ele também vai negar o movimento, ele vai usar exemplos da flecha, do calcanhar de Aquiles, e é bem legal. Você também consegue encontrar no livro do Giovanni Reale. Ele tem desenhos para explicar, a gente tem páginas e páginas de desenho para explicar os pitagóricos. Então, quem é aí do ramo da matemática, quem está interessado, eu recomendo muito. E, gente, bom, é isso. Eu não sei se ficou muito corrido, se ficou pouca coisa. Eu tenho muita dificuldade de falar sozinha. Eu queria muito que tivesse a participação de todos vocês para me ajudar, me fazer questões, pudesse ter livros, enfim. Mas se vocês quiserem me fazer perguntas, eu vou deixar o meu e-mail. Eu não sei editar vídeo, poderia estar aparecendo escrito embaixo, mas eu não sei fazer isso. Talvez seja até fácil, mas enfim.
Vocês podem anotar aí que é brancoT01@gmail.com. Vocês podem me mandar um e-mail, ou vocês podem me procurar também nas minhas redes sociais, que é Tainá Branco. Não sei, talvez podem existir várias Tainás brancos, mas sou eu. Vocês vão ver minha cara lá, tem a minha cara e sou eu. Tem tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem também o meu WhatsApp, que vocês podem acessar, quem for meu amigo, né? Porque eu não vou passar o meu número aqui, não. E, gente, também mais pra frente, talvez esse conteúdo esteja no site da prefeitura. Eu ainda não sei, eu sou vice-presidente do Conselho de Cultura, então eu vou conversar com o presidente, que é meu amigo, Antônio Sobral, e mais o secretário de Cultura, pra gente saber como que vai ficar esses arquivos, onde eles vão ficar, mas eu espero que possa ficar disponível para vocês no site da prefeitura, junto com o texto. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem teve paciência de me assistir, quem teve paciência para assistir